A notícia não é boa, especialmente para usuários do transporte aéreo, e ela decorre da informação que foi apresentada na audiência pública requerida por mim, na Comissão de Assuntos Sociais, com apoio do senador Jaime Campos, para avaliarmos as consequências da fusão entre feita pela compra da Webjet pela Gol, e que determinou a demissão de 850 servidores do Serviço de Transporte Aéreo e também aumento das passagens aéreas no mesmo período, e agora já com a antevisão e a possibilidade de que novas fusões que deverão acontecer entre 3 companhias brasileiras, possa repetir-se o processo de demissão no setor, e mais ainda que as 2 empresas que detêm 72% do mercado do transporte aéreo nacional deverão entrar num processo também de redução de custos e, consequentemente, da demissão de aeronautas e aeroviários. E essa possibilidade de greve foi anunciada pela líder da categoria, Graziela Baggio, a partir do dia 13 deste mês agora, em pleno início e final quase do processo legislativo do Congresso Nacional, e também da grande mobilidade das pessoas que, nas proximidades do Natal, fazem as suas viagens para passar as festas natalinas e de início de ano junto aos seus familiares. A ANAC, a representante da ANAC, doutora Daniele Crema, já antecipou que a agência reguladora está atenta a isso, conversando com as empresas aéreas para evitar que essa negociação salarial não tenha resultado e isso comprometa que teria consequências graves para todos. Então, é preciso que haja um entendimento. Como se sabe, no caso específico da Webjet e Gol, a Justiça determinou a suspensão e a reintegração dos servidores. Claro que, no ponto de vista do Judiciário, sempre há recurso, e aí não se pode dizer qual será o fim dessa demanda que está agora à Justiça. O representante do Ministério do Trabalho e Emprego falou da movimentação que houve no âmbito do Ministério, no sentido de encontrar uma solução política para este processo, e quando a Justiça se manifestou, houve a suspensão dessas tentativas de negociação. Eu preocupo-me muito com esse risco de haver a greve e gostaria mesmo, como senador, estou aqui à disposição para que se encontre, através da ANAC ou que é a agência reguladora, a própria Secretaria de Aviação Civil, ligada à Presidência da República, com as companhias aéreas e o sindicato da categoria, encontrar um meio termo nessa demanda salarial. Ainda pendente, na questão aérea, hoje discutimos essa questão longamente, foi extremamente esclarecedora o problema relacionado aos custos da produção do transporte aéreo, que é sobrecarregado pelo custo do combustível, no caso a querosene, que representa 40% do custo total. E deve ser lembrado que o querosene usado na aviação, 75% é produzido no mercado interno, mas o que pesa sobre esse custo não só a questão da variação de dólar, mas, sobretudo, o ICMS incidente sobre esse combustível. Assim é que, entre essas questões e as outras que têm cotação em dólar, como manutenção das aeronaves e também as operações que têm internacionais, elas representam aí a maior parcela do setor. Os servidores ou o pessoal representa 20% do custo das companhias aéreas. Eu queria apenas hoje aqui dizer que no dia 13, quinta-feira, no aeroporto Salgado Filho, na capital do meu estado, às 16h30, haverá uma manifestação dos aposentados do Aeros que ainda não receberam nenhum real. Será o registro e a manifestação e o protesto. 7 natais a pão e água. Organizado pela Comissão de Aposentados do Aeros do Rio Grande do Sul e do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Por mais incrível que pareça, senhor presidente,
os aposentados do Aeros ainda não receberam nenhum real. A situação está cada vez pior, especialmente quando se aproxima do Natal, porque é um massacre com idosos e pensionistas. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2010, determinou que a antecipação de tutela para os aposentados e pensionistas do Aeros deveria iniciar sua vigência após a sentença de mérito na ação civil pública que reconhecesse a responsabilidade da União pela quebra do Fundo Aeros. Pois bem, já foi afirmado aqui nessa tribuna inúmeras vezes, não só por mim, mas pelo senador Álvaro Dias e pelo senador Paulo Paim, que a Justiça Federal de Brasília condenou a União pela quebra do Fundo Aeros e assim determinou o início da antecipação de tutela. Passaram-se mais de 4 meses e a União não cumpriu com a decisão judicial, caro presidente, senador Mozarildo Cavalcante, a quem eu peço generosidade aqui nessa manifestação que tem um grande alcance social. Ora, como a União simplesmente não cumpre com decisão judicial, como é que a União pode dar esse mau exemplo? Como a União não cumpre as decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal? A União apresentou-se tantos recursos contra a antecipação de tutela que no dia 26 de outubro de 2012, um desembargador federal suspendeu a antecipação de tutela, ou seja, um desembargador federal suspendeu uma decisão que o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou no ano de 2010. Essa decisão requer que seja analisada pelo plenário do Supremo. Então, o Sindicato Nacional dos Aeronautas peticionou no dia 29 de outubro de 2012 ao presidente do STF, atualmente ministro Joaquim Barbosa, para que a Corte Suprema faça prevalecer a autoridade de suas decisões. Hoje, a suspensão da liminar 127 foi para o Dr. Luiz Inácio Adams se manifestar. O ministro titular da Advocacia Geral da União, será que vai não dar ouvidos a essa demanda de grave e de grande alcance social? Será que a União irá se manifestar como se o julgamento do STF na SL 127 não tivesse acontecido? Este processo do Fundo Aeros, ao que parece, é até esquizofrênico. A União ignora que o STF já determinou, mas, é claro, ignora apenas a parte que lhe interessa. Será que alguém dentro do governo tem um pouco de sensibilidade para atender e entender esse grave problema? Ver pessoas idosas que trabalharam a vida inteira para o desenvolvimento do Brasil, na miséria, agonizando, sofrendo ao final de suas vidas e o governo ignorando. Senhoras e senhores senadores, essas pessoas trabalharam, não querem seus planos, não querem seus justos valores para ir para o shopping, querem esses valores para sobreviver. Por qual motivo o governo vira as costas para essas pessoas? O que está em jogo significa mais do que valores, significa preservar vidas humanas. Esses idosos estão recebendo, em média, 8% do que fora contratado. Assim, há idosos com mais de 80 anos que estão recebendo R$ 80 por mês do Fundo Aeros, menos do que o Bolsa Família. Que o Natal seja um pouco melhor para os aposentados do Aeros, caro senador Mozarildo Cavalcante. Vossa Excelência, que certamente muitas vezes deve ter viajado pelos aviões da Varig e saber como era tratado por esses zelosos servidores. Muito obrigado.